Rafael Veiga, Latifi. Nossa. E agora ainda tem uma notícia, uma possibilidade de saída dele, porque a negociação com a América do México parece que está avançando. Então você vai me contar isso. Pois é, Lu. Ontem eu e o PVC, no final da tarde, a gente avançou na apuração do interesse do América do México. A informação é que a proposta pelo Meia vai chegar até o fim dessa semana, né? E seria uma proposta de empréstimo. Em primeira instância, quando o torcedor ouvir isso, não agrada, né? Pô, emprestar o Veiga, ídolo. Mas poderia ser uma possibilidade, lembrando que o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março do ano que vem, então não é um vínculo extenso. Toda vez que a gente conversa sobre Rafael Veiga no clube, a gente sempre escuta que ele é um jogador muito importante, ídolo, só que, pelo lado do atleta, eles veem com bons olhos pelo menos ouvir o que os mexicanos têm a oferecer. O Veiga é um atleta que sempre demonstrou interesse em jogar na Europa, mas ele já está com 30 anos, completa 31 em junho, então pode ser que esse barco tenha passado do futebol europeu. E o futebol mexicano, a gente já viu exemplos de dentro do Palmeiras, né? A gente citou ontem o Luan, zagueiro, que pediu para sair e foi negociado. E o Palmeiras, quando os atletas pedem para deixar o clube, o Palmeiras tem atendido, né? O Everton e o Marcos Rocha são os principais exemplos disso, de dois jogadores históricos do Palmeiras que, quando receberam uma oferta, pediram para ser negociados. Óbvio que com o Rafael Veiga existe toda uma história com o clube, o Palmeiras não gostaria de perder o atleta, mas existe a possibilidade do jogador ficar seduzido com esse projeto no América do México, lembrando que o Veiga não é mais titular absoluto do Palmeiras. Desde o ano passado ele virou reserva, ainda nesse ano ele só fez 2 jogos, né, apesar de os 2 terem começado como titular, então é um nome que pode deixar o Palmeiras, e sim pela vontade dele, viu, porque o Palmeiras, como o próprio Abel já disse em coletiva de imprensa, não gostaria de perder o jogador. Danilo, já fiz essa pergunta pro PVC ontem. Mas... Eu já até imagino a pergunta. Você já sabe qual é, então você já pode responder. Não, a questão... Bom, faz a pergunta. Não, se dá pro Veiga ainda reencontrar o seu futebol, ou se talvez ele precise de novos ares e seja um fim de um ciclo muito vitorioso, muito feliz, mas que não tem a mesma alegria de outrora. Essa discussão ontem eu tive lá no meu canal pessoal. Inclusive, o título da sua live, não foi? Era um dos cortes. Um dos cortes. Ah, um dos então cortes a gente tá na mesma toada. Foi isso porque é algo muito importante, eu acho, pro Palmeiras e pro próprio Veiga. Por que eu digo isso? Até esbarrando um pouco na nossa conversa no começo do programa sobre rede social, repercussão, hater e etc. O Veiga tem uma história brilhante no Palmeiras. Não vou dizer que ele jogou tanto quanto o Ademir da Guia, mas na história, nos títulos, nas conquistas, ele senta na mesma mesa do Ademir da Guia. Não estou dizendo de nível de jogo, pelo amor de Deus. Ele tem uma grande história e eu acho que é potencializada a história dele por ele ser palmeirense, pelo pai, pelo avô, pela história que o pai dele já contou da carta, quando o avô dele estava lá no hospital. Tudo isso, que é uma história muito bonita. O tanto que ele demorou para conseguir realmente conquistar o espaço no Palmeiras. Veio pro Palmeiras, foi emprestado, voltou. Então assim, eu acho essa história brilhante. Só que ele já está num momento em que ele começa a desgastar o que ele mesmo criou. Porque ele não está respondendo. E muita gente falou ontem lá na discussão, não, foi a culpa do Abel, O Abel já colocou ele de 5, de 8, aberto pela direita, aberto pela esquerda, falso 9. E ele não rendeu. Ele não consegue render. E tem algumas jogadas que a gente via claramente, que antigamente ele recebia a bola, já virava, já corria, já apresentava para receber, combinava com o Mike, o gol da Libertadores dele contra o Flamengo, entra na área, chutando. Ele não tem mais isso, ele não consegue mais isso. A bola parada dele, que era importante, ele não consegue mais acertar. Então, chega num momento em que o clube precisa entender que talvez tenha dado para ele. E o próprio Veiga tem que entender. Amanhã ou depois, de repente, o Veiga vai para a América do México, vai, sei lá, para os Estados Unidos, recupera o futebol, não sei. Pode ser que aconteça, não é que eu estou decretando o fim da carreira do Veiga. Mas está num momento de desgaste, num relacionamento longo, que eu acho que chegou no fim. Eu tenho dúvida pelo seguinte. O ano passado eu falei aqui, no final do primeiro semestre, ele está jogando com dor. E depois ficou claro que ele estava jogando com dor. Quando ele voltou da lesão do pubis, ele jogou algumas partidas boas, outras não. O pecado foi não ter jogado a partida contra o Flamengo bem, que era o jogo que tinha que jogar bem. Aí ele começa a temporada nova. Ele tem 2 jogos. Mas para ele, principalmente, que vem de uma lesão, é muito importante a preparação, o condicionamento físico. Se tivesse uma proposta do América do México definitiva para ser ídolo do América do México pelos próximos 3 anos, eu acharia, beleza. Tem um desgaste, você é ídolo para a história do Palmeiras, fez um gol na final da Libertadores contra o Flamengo, ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, beleza. Agora, é uma proposta por empréstimo. E nesse cenário eu acho que tem um trabalho que precisa ser muito adequado. O Veiga precisa ter no Palmeiras de 2026 o cuidado físico que o Arrascaeta teve no Flamengo de 25. Bem aqui, você não vai jogar todo o jogo, você não vai jogar todos os 90 minutos de todos os jogos, vamos cuidar da tua lesão, vamos ver o que você consegue fazer. Não estou descartando a proposta, estou dizendo tendo uma proposta por empréstimo do América do México, você quer ir e esgotar? Ou
Vamos fazer um trabalho físico forte para ter uma temporada brilhante a partir de março? Porque em janeiro, 2 jogos não dá para medir.